ao silêncio de 400 anos sem profetas em Israel, quando o povo parecia ter se esquecido das promessas e o coração da nação estava frio, Deus levantou uma voz no deserto. Uma voz firme, pura e corajosa, que não se curvava diante dos poderosos, nem se calava diante do pecado. Essa voz era João Batista, o homem escolhido para preparar o caminho do Senhor. João nasceu de um milagre. Seus pais, Zacarias e Isabel, já eram idosos e não podiam ter filhos. Mas o anjo Gabriel apareceu a Zacarias dentro do templo e anunciou: Tua esposa dará à luz um filho, e o nome dele será João. Ele será grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muitos ao Senhor seu Deus. Zacarias duvidou, e por isso ficou mudo até o nascimento do menino. Quando João nasceu, Isabel confirmou o nome revelado pelo anjo. E no mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, e ele começou a louvar a Deus. Aquele menino seria o precursor do Cristo, o último dos profetas antes do Messias. Desde cedo, João viveu separado do mundo. Cresceu nos desertos da Judéia, em comunhão com Deus. Sua vida era simples. Vestia-se com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos. Não buscava luxo, fama ou poder. Sua missão era uma só: preparar os corações para a vinda do Salvador. João começou a pregar nas margens do Rio Jordão. Sua voz ecoava como um trovão no silêncio das colinas. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Multidões vinham de todas as regiões: fariseus, soldados, publicanos, pobres e ricos. Ele não fazia distinção de pessoas. A mensagem era direta e cortante: arrependimento, confissão e batismo. João não oferecia promessas de conforto, mas de transformação. As pessoas se perguntavam: quem é este homem? Será o Cristo? Mas João respondia com humildade: eu não sou o Cristo. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A fama de João crescia, e muitos corações eram tocados por sua mensagem. Ele foi a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Seu ministério era o anúncio da mudança que viria com Jesus. João não pregava religião, pregava arrependimento verdadeiro, conversão de vida e fé viva em Deus. E então, um dia que mudaria a história para sempre, Jesus veio ao Jordão. Ele, o Filho de Deus, aproximou-se de João e pediu para ser batizado. João, surpreso, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João mergulhou o Salvador nas águas do Jordão. E naquele instante, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus, e uma voz ecoou do alto: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A cena foi divina. João, que havia preparado o caminho, agora via o Messias diante de si. Seu propósito estava se cumprindo. Ele mesmo disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas a missão de João ainda não havia terminado. Mesmo depois que Jesus iniciou seu ministério, João continuou pregando a verdade, sem medo. E foi essa coragem que o levou à prisão. O rei Herodes Antipas havia tomado como esposa Herodias, mulher de seu irmão. João denunciou publicamente o pecado do rei, e isso enfureceu Herodias. Por causa disso, Herodes mandou prender João e o colocou numa masmorra escura. Mesmo preso, João não perdeu a fé. Seus discípulos ainda o visitavam, e ele enviava mensagens a Jesus, buscando confirmar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu aos discípulos: ide e anunciai a João o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essas palavras fortaleceram o coração do profeta. João sabia que sua missão estava cumprida,
que o Messias havia chegado e que a salvação era uma realidade. Porém, o ódio de Herodias não cessou. Em um banquete, sua filha Salomé dançou diante do rei Herodes, agradando-o profundamente. Embriagado e tomado pela emoção, o rei prometeu: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino." Orientada pela mãe, a jovem pediu algo terrível: "Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista." Herodes ficou perturbado. Temia João, pois sabia que ele era um homem justo e santo, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que fosse feita a vontade da moça. E assim, o profeta foi morto, e sua cabeça levada em um prato à filha de Herodias. Um silêncio pesado caiu sobre a terra. A voz que clamava no deserto havia se calado, mas sua mensagem ecoaria pela eternidade. João Batista deu a vida pela verdade, e sua coragem inspiraria gerações. Jesus, ao saber da morte de João, retirou-se em silêncio. O coração do mestre se entristeceu, pois João era mais que um profeta. Era o amigo do noivo, o mensageiro fiel que abriu o caminho da salvação. O próprio Cristo disse: "Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista." Reflexão: a vida de João Batista nos ensina que a verdade custa caro, mas vale cada gota de coragem. Ele não buscou aplausos, riqueza ou glória humana. Viveu para cumprir o propósito de Deus, mesmo que isso significasse a morte. Hoje, o mundo ainda precisa de vozes que clamem no deserto. Pessoas que falem de arrependimento, fé e amor verdadeiro, mesmo quando todos escolhem o silêncio. Que nós sejamos como João, firmes, corajosos e fiéis à nossa missão. O deserto da vida pode parecer solitário, mas é lá que Deus fala mais forte. Assim como João preparou o caminho para Jesus, nós somos chamados a preparar o caminho para a sua segunda vinda. Arrepende-te, renova tua fé. Deixa que Deus limpe teu coração e faça de ti uma voz viva em meio à escuridão do mundo. Porque o mesmo Espírito que ungiu João Batista está pronto para encher de coragem todos os que dizem: "Senhor, eis-me aqui." Se esta mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e envie para alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Seja luz, seja voz, seja coragem.